Eu quero compartilhar com vocês, já que estamos iniciando um novo ano, quero dizer que nós teremos muitas decisões a serem tomadas nesse ano e repletos de desafios, principalmente para nós, que somos do Brasil, temos desafios imensos pela frente. O mundo todo, na verdade, está sob desafio, uma grande pressão por conta da situação econômica que vive o mundo, próximo de um reset mundial, diante de altas inflações por todo o globo, decisões que temos que tomar nos próximos meses, novas eleições no país, onde iremos escolher deputados, governadores e principalmente presidente. Então são desafios que nós teremos pela frente, que precisamos de muita sabedoria divina para tomarmos decisões, porque isso pode impactar no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, e diante disso precisamos tomar decisões assertivas para amenizarmos os impactos, para superarmos as diversidades e termos a liberdade para glorificarmos e bendizermos o Senhor sempre, porque diante de dificuldades, diante de problemas, as coisas elas ficam meio estreitas, mas Deus sempre tem uma solução, uma saída para nós. Mediante disso, nós vamos olhar a vida de Daniel. Daniel, um homem que passou por momentos difíceis na sua vida, problemas complicadíssimos, e ele precisava tomar decisões, e ele se pautou em princípios e valores adquiridos que são vinculados e relacionados ao reino de Deus, para que pudesse tomar decisões assertivas na sua vida. E diante dos problemas que afetaram ele, sua vida, sua nação, Deus lhe deu saídas, colocou no pódio uma governabilidade, onde que ele pôde, por mais de 70 anos, ser um líder, um exemplo para todo mundo, todo o seu tempo, passando por 4 reis, sendo homem de confiança, tendo usado Deus para que pudesse tomar decisões, fazer escolhas, não só para ele, mas para toda a sua nação, todo mundo, na verdade, porque a Babilônia governava várias nações, e essas nações elas podem viver bem enquanto esse homem estava governando e liderando por conta de decisões sábias, escolhas sábias que ele fez no decorrer da sua vida. Livro de Daniel, no capítulo 1, diz assim o texto: no 3º ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do Deus, na sala do tesouro, no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, chefe do serviço do palácio, e mandou que ele escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deveriam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deveriam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outro nome, isto é, Belsazar, Sadraque, Mesaque
e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir com o que deveria resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso diz a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer ou beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sábios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, e Aspenaz, Misael e Isarias. Daniel disse a ele: quero pedir ao Senhor, faça-me exigência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça-nos uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sábios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí os guardas tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e lhes davam legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios, mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Até aqui. Senhor, que diminua eu para que tu cresças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Uma situação delicada, Daniel aprisionado, escravo, num outro país, um país estrangeiro. Agora ele não podia mais, ou pelo menos tinha dificuldade de exercer a sua fé, de viver como ele vivia em liberdade no seu país, e agora tinha um grande desafio pela frente. Ele se render à cultura daquele outro reino, ou ele perseverar nos valores, nos ensinamentos, nos princípios que ele havia adquirido. Daniel tinha 2 qualidades, que era obediência e oração. A obediência a tudo aquilo que ele havia aprendido com os seus pais, ouvido falar dos seus antepassados, conhecido a um Deus soberano e único que havia feito os milagres extraordinários na sua vida. E tem momentos na vida que Deus ele vai nos livrar de problemas, mas vai ter momentos também que os problemas virão, nos abaterão, porém o Senhor estará conosco. E ele fala que ainda que eu e você passamos pelo vale da sombra da morte, ele vai estar conosco. Há momentos que ele vai nos livrar de nós passarmos pelo vale da sombra da morte, há momento que nós iremos passar ali pelo vale, mas ele vai estar conosco, nos segurando, nos guardando, nos colocando de pé, para que nós possamos atravessar esse problema, essa dificuldade, e do outro lado a gente possa louvar o Senhor, cantar o hino de vitória, glorificar Ele, porque Ele é fiel, e Ele não vai nos deixar derrotado, massacrado, pisoteado, frustrado, chorando, humilhado, porque Ele nos fez mais do que vencedor. Jesus Cristo pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser mais do que vencedor. Por isso tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas também há tempo de se alegrar, porque Deus ele é fiel e Ele jamais vai permitir que nós sejamos frustrados, derrotados, porque nos fez mais do que vencedor na sua vida. A melhor forma de nós tomarmos decisões é nós tomarmos decisões pautadas nos princípios e nos fundamentos de Deus. Estar íntimo com o Senhor, estar conectado com os valores do reino dos céus. E para isso você precisa aprender, você precisa buscar
Deus disse para Josué, por exemplo, falou, Josué, medita nessa palavra dia e noite, são os valores do reino, porque você vai ter que tomar decisões, você vai passar por dificuldades, você vai ser atacado, você vai ser perseguido, e se você não tiver valores, você vai se desesperar, e você vai tomar decisões por aquilo que você sente, decisões pela emoção. A emoção eu estou sentindo, e muitas pessoas, elas tomam decisões hoje baseado nas suas emoções, baseado no medo do que as pessoas vão pensar de mim, baseado no complexos de inferioridade. Não vamos tomar decisões porque eu acho que eu sou assim, que eu sou assado, que eu não sou capaz, e isso inibe-nos de nós sermos tudo aquilo que o Senhor, Ele nos chamou para sermos nessa terra. Ele chamou a mim e a você porque Ele tem a certeza que nós somos pessoas capazes de cumprir os planos e os projetos de Deus para esse tempo, para a nossa geração. Daniel foi perseguido porque ele era um homem que ele atreveu, foi ousado a ficar firme nos fundamentos e nos valores do Senhor. A começar que ele foi chamado e disse assim, vocês vão ter que comer aqui a mesma comida do rei. Ele falou assim, não, eu peço que eu não quero comer as mesmas comidas do rei. Eu não quero viver a mesma cultura de vocês. O que tem que ser feito, qual é o serviço que tem que ser feito? Eu vou fazer, eu vou realizar, mas eu quero ficar dentro daquilo que eu aprendi, dentro daquilo que eu convivi, daquilo que eu trouxe para mim, que eu acredito, que eu estou convicto de ser. E eles ficaram com medo, aquelas pessoas. Deus colocou graça, porque quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, você terá desafios pela frente, desafios de escolher fazer o que é certo, de fazer aquilo que Deus Ele te colocou para fazer. Porém, a maioria das pessoas, elas estão no caminho contrário. Ela acredita que nós somos pessoas quadradas, que o que nós fazemos são loucura, e a Bíblia fala que aprove a Deus sermos salvos pela loucura do Evangelho. O homem natural, diz a Bíblia, que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles parecem loucura, e eles nem podem entender, porque essas coisas se discernem espiritualmente, e aqueles que estão em Cristo Jesus, que têm o Espírito Santo, conseguem discernir bem tudo e todas as coisas, porque sabe o que está por trás, o que está acontecendo nas regiões celestiais. Diante de pressões, diante de dificuldades que Daniel passou, ele permaneceu fiel. Ele falou assim, não, eu vou ficar fiel. E aí nós aprendemos que você e eu precisamos ter princípios. Princípios são padrões e valores fixos, pré-fixados, que nos faz enxergarmos um padrão que aconteceu ontem, que acontece hoje e que vai acontecer lá na frente. E por isso nós temos a palavra de Deus para que nós possamos estar visualizando qual vai ser a nossa direção no decorrer dos tempos, no decorrer do dia a dia. Veja que a primeira coisa que ele faz é não querer se alimentar, participar da cultura do rei. Um desafio, porque o próprio Asfenaz, ele fala assim, se o rei perceber que você está comendo algo e que você está menos fraco e menos inteligente do que as pessoas que estão à sua volta, eu corro o risco de morte. Ele falou assim, não, eu tenho a convicção de que os fundamentos, os valores que eu vou colocar em prática aqui nesse lugar, ele vai me fazer eu prosperar, conseguir realizar todos os objetivos, porque eu sou instrumento de Deus nessa terra. Eu sou instrumento de Deus para esse tempo, e que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Independente do momento que você está passando, das dificuldades, da adversidade, simplesmente confia no Senhor, porque vai dar certo. Ou mais hoje ou mais amanhã, o jogo vai virar, a vitória vai chegar e você vai glorificar e bendizer o nome do Senhor. Outra coisa é que ele ignora a lei contra a oração. As pessoas perceberam que ele estava mais inteligente, ele estava mais saudável, mais saúde do que os outros. Ele estava mais inteligente, não apenas ele, mas também os seus companheiros, né? que nós conhecemos bem, que Sadraque, Mesaque
e Abidnego, que foi o nome dado por Aspenaz lá na Babilônia aos 3 jovens lá. Eles estavam mais inteligentes. Quando a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós valorizamos os textos sagrados, esses princípios, e eu não entendo porque as pessoas não valorizam esses textos sagrados, você se torna mais inteligente, você se torna mais assertivo nas suas decisões. Por isso Deus falou para Josué, Josué, você quer vencer? Medita dia e noite nessa palavra. Jesus falou, se vocês são limpos pela palavra, a palavra de Deus, ela nos faz realizarmos os planos e os propósitos de Deus para esse tempo. Deus fala assim, os planos de vocês são bons, vocês pensam que são bons, mas os meus planos são melhores do que os planos de vocês. Vocês acham que o caminho de vocês são bons, mas os meus caminhos são melhores, são maiores do que os vossos caminhos. A palavra de Deus, ela é a solução para a nossa vida. Por isso Deus, Ele deu a sua palavra. Eis que o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Jesus é a palavra de Deus, é a nossa salvação, é a nossa direção. Quando nós meditamos nessa palavra, dia e noite, você pode ter certeza, se colocarmos em prática na nossa vida, nós seremos vitoriosos em tudo aquilo que nós passarmos, todos os desafios que enfrentarmos pela frente, nós conseguiremos vencer, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu não estou vendo, não estou conseguindo enxergar, eu não sei que solução que eu vou tomar. Você tendo a palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai acertar o alvo e você vai glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ele faz o seguinte, querem proibir Daniel de orar, porque ele sabia que o relacionamento íntimo, profundo com Deus era o que fazia a diferença. Eu não sei o que acontece, que Daniel, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele tenta, consegue. Alguma coisa está indo a favor de Daniel. Já sei, deve ser porque ele está orando. Porque primeiro você conhece a Deus, conhece a sua palavra, a sua justiça, e você ora, desenvolve um relacionamento íntimo e profundo com Deus, não há dificuldade, não há adversidade que possa parar você, porque você nasceu para vencer. E Daniel, ele sabia disso. Conhecer a palavra, ter ela convicta no seu coração, colocar em prática esses fundamentos, esses princípios, leva qualquer pessoa a sair de mero desconhecido para um lugar alto e relevante, como foi Daniel. Não é ninguém desconhecido, mas se tornou um grande líder, capaz de ajudar o rei a governar várias nações em todos os lugares do mundo, passando mais de 70 anos liderando e governando essas nações, porque esse homem decidiu buscar conhecer a palavra de Deus, colocar em prática e se relacionar com esse Deus. Fez toda a diferença na sua vida. Eles, de forma maliciosa, eles traçam uma estratégia para que impedisse Daniel de orar, porque eles sabiam que se eles conseguissem impedir Daniel de orar, eles conseguiriam cortar o vínculo, o relacionamento com aquele que lhe orientava, que lhe dava orientações, que lhe dava favor, porque Deus dava favor para Daniel. Ele colocava que as pessoas tivessem bons olhos para Daniel, gostassem de Daniel. Mas também, por outro lado, tem pessoas que mesmo assim, eles se opõem, porque são usados pelo inimigo, pelo opositor, aqueles que querem fazer algo contrário, querem ver você derrotado, querem ver você destruído, e abre o seu coração e dá legalidade para o inimigo. E essas pessoas acabam permitindo que Satanás as usem para fazer o mal. Mas Deus, Ele é contigo, Ele protege-nos de todas as dificuldades e adversidades, porque Ele vai fazer com que nós possamos ser quem Ele determinou para ser, para cumprir o seu propósito. E assim Ele fez na vida de Daniel. Daniel, ele fala assim: eu prefiro morrer do que deixar de orar, eu prefiro perder a minha vida do que deixar de me relacionar com Deus. E nós devemos ter essa mesma pegada de Daniel.
Nós precisamos ser pessoas convictas. Eu não abro mão de um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, de conhecê-lo mais e mais, conhecê-lo face a face, me relacionar com Ele, me alimentar dEle, da sua palavra, da sua justiça, porque isso vai fazer total diferença para as nossas vidas. Deus poupou a vida de Daniel, porque Daniel simplesmente buscou a sua presença, confiou nele de todo o coração. E muito mais, você percebe que diante daquela cilada, nós já sabemos da história, eles jogam Daniel na cova dos leões, para que Daniel pudesse ser morto, porque havia preferido a morte do que deixar de orar e se relacionar com Deus. E tem pessoas que são pessoas de preço, se vendem por qualquer coisa. Ah, não, vou sair da igreja, eu vou ali, vou para farra, vou para isso, vou aquilo outro, vou ficar assistindo novela, e vai se corrompendo porque está vendo, você estou indo para a igreja e eu não estou vendo resultados. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas com o Senhor é vencer ou vencer. Com o Senhor plantou, você pode ter certeza que você vai colher frutos de justiça e vai glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ele é lançado na cova dos leões e ali Deus estava com ele. Deus protegeu, Deus guardou ele, Deus fechou a boca dos leões para que ele não pudesse ser morto, para que ele não pudesse ser tragado, simplesmente porque ele estava convicto de que estava fazendo o que é certo, porque ele tinha valores, princípios arraigados no Senhor, e ali ele adorava o Senhor, ele buscava o Senhor, ele não resmungou, ele não ficou desesperado, ele não ficou falando, Senhor, porque o Senhor não me livrou dessa situação, porque o Senhor não me livrou, agora estou sendo jogado aqui na cova dos leões. Não, simplesmente ele ergueu a cabeça e falou, glória a Deus, o Senhor é comigo, e eu entrego a minha vida para Ele, independente de qualquer coisa, independente das aflições, independente das dificuldades, das adversidades, independente dos invejosos que dão legalidades para o inimigo para usá-las, eu sempre te louvarei, reconhecendo que o Senhor é meu Deus e a minha vida pertence ao Senhor. Deus fecha a boca dos leões e Deus dá graça, de forma com que o rei pega Daniel, coloca Daniel no mais alto posto do seu reino. Falou assim, você vai cuidar, você conseguiu, viu claramente que Deus é contigo, que você é um homem de fé, que você dá a sua vida pelo seu Deus, você é um homem de caráter, você é um homem fiel aos seus valores, às suas convicções, ao Deus que você serve. E por isso eu sei que você é uma pessoa que eu posso confiar e posso colocar do meu lado. Deus colocou graça e colocou ele como o homem mais importante da Babilônia, depois do rei. E por 4 reis que passaram, Daniel foi servindo como o líder, como aquele que governava tudo, como aquele que liderava tudo, por conta das suas decisões, das suas convicções, que estavam ligados íntimo, profundamente arraigados no Senhor. Vale a pena vivermos uma vida completamente. Para isso é preciso nós aprofundarmos mais. Quando nós lemos o texto sagrado, nós percebemos que Daniel, ele orava desde a sua meninice. Ele passou a conhecer ao Senhor e dali ele aprendeu e ele se aprofundou. Às vezes nós ficamos muito no raso. Nós temos uma palavra, nós chegamos aqui na igreja, queremos ouvir o pastor pregar e por isso basta. Mas esse é só o ponto de partida, isso é para poder colocar algo no teu coração, no teu sentimento, e você ter a vontade, você ser inspirado a aprender mais, a buscar mais o Senhor. Deixa eu buscar mais, deixa eu orar mais, deixa eu me intensificar mais na presença do Senhor, conhecer mais, porque é impossível nós conhecermos a Deus se nós não conhecermos a sua palavra. E vale a pena, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós permitimos que o Senhor, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, mais convictos, mais arraigados, mais profundo nós estamos. E aí Jesus ele fala que se você
constrói a tua vida na rocha, vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, vai vir a chuva forte, vai vir os terremotos, maremotos, mas você não vai ser abalado, porque você está alicerçado na rocha, você está profundo, assim como Daniel. Agora, se você é superficial, se você não lê, se você não ora, se você não adora, se você não louva, se você não permite com que o Espírito Santo ele faça parte da tua vida diária, basta uma simples tempestade, uma simples dificuldade, um desânimo e você bate em retirada, você sai fora da igreja, você para de buscar a presença dele e você se distancia da igreja, mas na verdade você já se distanciou do Senhor há muito tempo, porque você não desenvolveu um relacionamento diário, íntimo, profundo com o Senhor. Deus fala para Josué, medita nela dia e noite na palavra, para que ela possa estar fixada no seu coração, para que você possa estar arraigada, para que você possa estar profundo, para na hora que virem as dificuldades, as tempestades, as adversidades, você não vai se abalar. Pelo contrário, as dificuldades, as muralhas é que vão cair diante da presença de Deus, porque Ele é contigo. Além de tudo isso, Daniel foi um dos homens que escreveram profecias mais importantes na Bíblia. As profecias mais importantes na Bíblia, uma das profecias mais importantes na Bíblia foi escrita por esse homem, porque tão somente ele atreveu, ousou a obedecer a Deus, independente de qualquer circunstância. Ele preferiu a morte do que desobedecer a Deus, do que viver uma vida fora dos princípios e dos fundamentos de Deus. Ele não aceitou isso. Daniel e seus amigos, eles foram dispostos a morrer, não apenas Daniel. E os seus amigos também aprenderam e viram isso, estavam convivendo com eles. Quando você tem atitude, quando você tem convicção no seu coração, pessoas que estão ao seu lado, elas vão ser impactadas por isso e elas irão aprender de você. A Bíblia fala que nós somos os dispenseiros do Senhor. O que é o dispenseiro? O que é a dispensa? O dispensa é onde que há alimento. É onde que eu tenho a minha dispensa, na minha dispensa tem alimento. Nós somos os dispenseiros de Cristo. As pessoas nos olham, estão desesperadas, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, mas elas olham em nós, ela vê uma dispensa na qual elas podem vir e se alimentar. E elas vão se alimentar do pão da vida, da água viva, que vão levar elas para a salvação e tirar o desespero que elas vivem. Ele é conosco, Ele é fiel. E com isso, as pessoas estavam do lado dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, vendo as atitudes dele, a ação dele, vendo o que Deus estava fazendo com ele, o que Deus estava fazendo por meio deles. E eles seguiram o mesmo exemplo de Daniel. Daniel consegue impactar aqueles que estão à sua volta. E esses homens também, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resolvem buscar e aprofundar e conhecer mais e ter um relacionamento. E no momento em que eles tiveram e passaram pelo mesmo desafio que Daniel um dia passou, porque a sua dificuldade ela é diferente da minha, mas só você sabe a dor que você está sentindo. Eles olharam e talvez passaram para Daniel e falaram assim, nossa, que situação, será que eu faria o mesmo? E eles passam por uma situação diferente, mas não menos perigosa do que a dele, por eles pegarem e falar assim, não, eu prefiro a morte do que negar o meu Senhor, do que curvar-me diante de outro Deus. Ele é lançado numa fornalha ardente. E eles poderiam também, da mesma forma, porque uma vez eles haviam assistido e visto tudo isso, que Deus, Ele é fiel, que Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, que Deus é fiel. Às vezes Deus vai nos livrar de dificuldades, mas às vezes Deus vai passar conosco, nos segurando, e nós vamos estar olhando, Senhor, onde o Senhor está? Eu falei, eu estou te segurando para que você não caia, porque eu te amo e você vai vencer. Eles são lançados naquela fornalha ardente, e o fogo queimando, eles são lançados, que aqueles que lançaram passaram aperto e eles vieram a óbito.
Só que eles não queimavam, porque eles adoravam. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar, porque o Senhor ali, Ele vai estar contigo para te proteger e te guardar, porque Ele te ama. E naquele momento, eles olharam e viram que eles haviam lançado 3 homens na fornalha ardente, mas ali estava um homem a mais, havia o 4º homem. Você pode ter certeza que às vezes você não vê, mas as pessoas que estão à sua volta verão a glória do Senhor te cobrindo, te protegendo, te guardando, porque você é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel a você. Daniel e seus amigos, eles estão dispostos a morrer. Daniel capítulo 3, no versículo 18, diz assim: E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não nos prostraremos, não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro e nem o Senhor, aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu prefiro morrer, e eu não estou nem aí. Se Deus me salvar, se Deus me permitir que eu não morra, que nós não sejamos queimados, não tem problema. Será que foram eles que inventaram aquela canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também continua sendo Deus. Você não importa. Nós estamos preocupados, porque nós estamos vivendo uma fé rasa, uma fé da emoção. Estou aqui, está tudo bem, está acontecendo. Que maravilha. Mas se não está acontecendo, eu quero dar no pé, quero bater em retirada, porque só está valendo se Deus estiver fazendo por mim. Mas o maior milagre que Ele fez, que Ele está fazendo na minha vida, na sua vida, é a salvação, é nos mudando por dentro, porque ou mais hoje ou mais amanhã, aquilo que nós precisamos, desejamos para a nossa vida, se for para a glória dEle, se estiver alinhado com o reino do céu, você pode ter certeza que o jogo vai virar. Deus vai te colocar no caminho certo, porque Ele é fiel. Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eles falaram: não tem problema. Você acha que eu tenho medo disso daí? Você acha que eu tenho medo? Não, eu não tenho medo de fazer o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus nos orientou. Eu não tenho medo, eu vou fazer, e eu tenho certeza que lá na frente vai valer a pena. Eu não sei como será, se eu vou ser beneficiado hoje, se eu vou ser beneficiado amanhã, mas eu tenho certeza que em um determinado momento vai valer a pena. E o melhor prêmio de todos é a vida eterna, com certeza, para as nossas vidas. E eles fizeram isso. Também nós devemos estar dispostos a isso, disposto a viver essa vida de convicção ao Senhor, essa vida de independente de qualquer coisa, independente do resultado, ficarmos firmes, fazermos a vontade de Deus, porque vai valer a pena no nome do Senhor Jesus. Esse homem, ele passou por diversas perseguições, Deus o livrou, Deus colocou eles nos lugares que eles nem imaginariam estar, o lugar onde que eles governariam o mundo. Milhares de pessoas estariam sob o governo deles, e eles sob o governo de Cristo, que é um governo de justiça, um governo de sabedoria, um governo de bênçãos para as nossas vidas. Para isso nós precisamos, pelo menos 3 coisas. Nós precisamos viver para Jesus e para o seu reino. Sabemos que somos instrumentos de Deus nessa terra. Você é instrumento de Deus nessa terra. E há um tempo determinado para todas as coisas. Nossos dias de vida são 60, 70 anos, que passar disso, cansaço e fadiga. Nós estamos muito próximo da volta do Senhor, não vai durar muitos anos, nós estamos muito próximos. Então nós precisamos, assim como Daniel, viver uma vida dedicada ao reino de Deus, à sua justiça, entendendo que, como nós, como seres humanos que temos necessidades, temos vontades, temos a certeza e a convicção que o Senhor Ele vai nos atender, vai nos propiciar, termos aquilo que precisamos, necessitamos nesse tempo para cumprirmos
a sua vontade, o seu plano, o seu propósito, mas não podemos abrir mão de vivermos para Deus e para o seu reino. As nossas vidas, as nossas ações, as nossas vontades, ela tem que ter primordialmente um impacto na vida das pessoas para que elas possam viver, conhecer o nosso Deus e viver a eternidade com Ele, porque esse tempo vai passar e nós seremos cobrados por isso. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, eles verdadeiramente, eles dedicaram a sua vida a Deus e o seu reino, não se importaram com as dificuldades, não se aproveitaram das vaidades no momento em que eles estavam tendo as condições, mas eles preferiram entregar a sua vida para que a sua vida fosse um propósito de Deus para ajudar e impactar pessoas. Saiba a vontade de Deus e não considere outra opção na sua vida. Para que você possa cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você precisa saber da vontade de Deus para a sua vida. E para você saber da vontade de Deus para a sua vida, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa buscá-lo. E a Bíblia fala que quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Ele deixará ser encontrado por nós. Somente quando nós buscarmos Ele de todo o coração. Quando a nossa motivação verdadeiramente ela estiver a fim de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de servir a Ele, como diz aquela canção, né? Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Eu não quero apenas me aproximar do Senhor para ter benefício, para que às vezes querer controlar o Senhor. Me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, me dá aquilo. Não, mas eu só quero te conhecer. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, para que nós possamos conhecer ao Deus. E quando nós conhecemos a Ele, o que irá se manifestar sobre a nossa vida é justiça, é amor e convicção de que vai chegar o momento em que iremos vê-lo face a face, assim como nós estamos vistos. E eles, diz a Bíblia, que desde a sua meninice ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, pelo Senhor. Deu a sua vida, falou assim: eu posso morrer, mas eu não deixarei de relacionar diariamente com Deus, a qual me deu o poder da vida. Espere por conflitos, nem todos vão entender a tua decisão. Você pode ter certeza que muitas pessoas vão zombar de você, vão se levantar, vão te perseguir, assim como perseguiram Daniel, assim como perseguiram Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, eles resolveram ser fiel. Eles não deram ouvido para essas coisas, não carregaram mágoas, viu? Nem ódio, nem rancor, não desejaram a morte de ninguém, mas continuaram servindo, adorando ao Senhor. Então espere por isso. Pode ter certeza que vai levantar pessoas que não irão gostar de você, irão torcer pela sua derrota, irão armar cilada para tentar te derrubar, mas eles não estão lutando contra você, estão lutando contra Deus, o servo do Senhor, que tem disponibilizado a sua vida para servir o Senhor, fazer a sua vontade e glorificar o seu nome. E diante da dificuldade, eles irão te perseguir, irão te procurar, tentar te derrubar. E a Bíblia fala que eles entrarão por um caminho e sairão correndo por 7 caminhos, porque Deus vai fazer você chegar aonde Ele escolheu para que você estivesse, no pódio, na vitória, para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos ainda chegarão e falam: nós queríamos derrotá-lo, mas o Senhor, Ele te colocou de pé, te segurou com a destra fiel, porque você amou Ele tão voluntariamente. Assim o Senhor, Ele vai te ajudar a fazer com que você supere todas as dificuldades, porque debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros. Amém? Coloque-se de pé, vamos estar orando ao Senhor, para que nós possamos, diante disso,
nesse aprendizado dessa vida de Daniel, nós tomarmos as decisões assertivas para esse ano que nós temos pela frente desafios muito grandes a passar, mas iremos vencer com o Senhor Jesus, porque com o Senhor Jesus é vencer ou vencer.